Ahí está. Bueno, buen día a todas, buen día a todos, bienvenidos. En primer lugar, quiero saludar a los colegas que vamos a participar en la terna de jurados. También saludar a la directora de esta tesis y también saludar al doctorando, a Eduardo, que hoy va a hacer la defensa de su tesis. ¿Sí? Ustedes ya me conocen, soy Luis Estopiero, el coordinador académico del doctorado, y voy a explicitar las pautas con las cuales nos vamos a manejar hoy en esta defensa. ¿Sí? Bueno, el encuentro se va a dividir en 5 momentos. En un primer momento, Eduardo va a hacer una exposición oral de su tesis de 30 minutos. Después que él termine de hacer su exposición, nosotros los jurados vamos a intervenir dando una devolución, haciendo nuestros comentarios. Podemos también hacerle una pregunta al doctorando. Acto seguido, el doctorando tiene la palabra, puede hacer sus comentarios, puede responder si de parte nuestra hubo alguna pregunta. Después, el doctorando se va a retirar y vamos a quedar solamente los jurados para poder deliberar, consensuar la nota, ver, digamos, qué puntos queremos que queden en el acta de defensa. Después el doctorando va a entrar y nosotros le vamos a comunicar la nota. Estos son los momentos. Nadir, entonces, ¿está todo listo como para que empiece Eduardo la exposición? Sí, si quiere compartir tela, puede hacerlo. Está habilitado también. Eduardo, você tem que compartilhar a tela? Ok. Ok. Então, você compreendiu? Você tem 30 minutos para desenvolver a sua apresentação, ok? Então, 5 minutos antes, eu vou avisá-lo. Ok. Então, agora são as 12h05, 12h30, eu vou avisá-lo. 5 minutos Ok. antes. Perfeito. Ok. Podem ver? Sim, tudo bem. Ok. Ok. Legal. Bom, de antemão gostaria de agradecer a todos, em especial a professora doutora Suzana Schneiderman, que não está presente, mas que me auxiliou muito, inclusive em momentos difíceis do desenvolvimento dessa tese, assim como a minha orientadora, a doutora Isabel Pérez Jauregui, que também me auxiliou muitíssimo, inclusive em momentos aqui de muita dificuldade que nós tivemos nesse tema bastante difícil e nas intercorrências que se apresentaram. Gostaria também de agradecer a presença dos ilustres julgadores desta tese, que são convidados, professor Dr. Gabriel de Ortuzar, doutora Suzana Russo e doutor Luiz Alberto Stocchiello, que também contribuiu muitíssimo, inclusive na parte metodológica, que eu vou apresentar logo mais, e também em especial a esses jurados convidados, doutor Gabriel e doutora Suzana, que enriqueceram muitíssimo com seus comentários no momento em que puderam avaliar a tese e que também me permitiram aprofundar bastante esse tema de alta complexidade. Foram de grande ajuda, então desde já eu agradeço, assim como toda a UCES, a sua equipe, tanto administrativa como acadêmica. Então, seguindo em frente, vamos apresentar aqui a tese, né, em que eu vou fazer a defesa da presença da espiritualidade no processo de individuação das pessoas que experimentaram a experiência de quase morte. Aqui uma breve explicação do que seria a experiência de quase morte ou EQM. Esse termo ele foi cunhado pelo Dr. Raymond Moon Jr., que vocês acompanham aí na foto. Ele montou uma compilação de relatos de pacientes
que tiveram muito próximos à morte ou em situações incompatíveis com a vida, mas sobreviveram. E essas pessoas sempre relatavam experiências de caráter bastante espiritual e bastante comuns entre si, o que chamou a atenção dele, e daí a decisão dele fazer essa compilação dos relatos, né? Ele percebeu que eram bastante habituais as perguntas existenciais e também profundas mudanças que essas pessoas tinham de atitude perante a vida, né? E todos tratam esse tema e essa experiência como algo extremamente sensível e muito significativo. É realmente uma experiência bastante marcante e, evidentemente, aí um divisor de águas na vida de qualquer um. Tá? O livro dele também nos serviu aqui de base para o desenvolvimento desta tese. Aqui eu apresento para vocês a minha introdução, né? Nessa investigação, a gente encontrou muitas similaridades entre as vivências que são típicas da EQM com as manifestações arquetípicas, né? Essa similaridade que motivou o trabalho, que o objetivo foi exatamente investigar a individuação e também a espiritualidade nas pessoas que vivenciaram a EQM, né? Portanto, a EQM nós vamos tratar aqui como um numen, né? Ou seja, uma experiência religiosa ou espiritual, mas que também é uma experiência psicológica, né? E aqui, mais especificamente, também arquetípica, né? A EQM como um fenômeno, né, de conteúdos arquetípicos em movimento, né? Manifestado nessa espiritualidade que foi vivenciada, mas que também provocam muitas mudanças, né, na espiritualidade das pessoas que passam por esse tipo de experiência, né? Um ponto também bastante marcante, importante, que nós destacamos aqui na introdução, é a vida depois da morte, que para Jung, que basicamente o eixo todo temático, teórico da tese, é pautado nas teorias e conceitos junguianos, né? Então, o conceito de vida após a morte ainda é um mito para Jung sem significado, sem significação, né? E isso, por si só, acho que já justifica o aprofundamento dos estudos sobre essa crença que tantas pessoas alimentam, né? Não só para chegar a algum sentido, mas também para compreender, porque as pessoas que acreditam em vida após a morte acreditam na imortalidade do seu espírito. E acreditar na imortalidade certamente é promover transformações nos valores de vida e nas atitudes das pessoas, né? Por isso que nós também temos esta compreensão de que muito dessas experiências causam profundas transformações na vida das pessoas e nas suas crenças. Tá? Bom, vou seguindo em frente. Aqui apresento para vocês o problema da investigação. É bem claro, é bem fácil de compreender que não haviam estudos psicológicos que denotassem confiança, porque não tinham aporte científico ou eram bastante frágeis em matéria de ciência. Ficavam muito presos à questão das crenças e variáveis pessoais de seus autores, né? O predomínio, né, materialista e o racionalismo científico excessivo, problema que Jung enfrentou bastante também no desenvolvimento das suas teorias, né, e que inclusive promoveram a conclusão de que ele seria um homem místico e não um cientista, né? E o temor dos sujeitos ou dos indivíduos, como nós chamamos no Brasil, de serem vistos como os loucos ou imprudentes, porque realmente é uma experiência de caráter espiritual, transcendental, e nem sempre as pessoas estão aí com ouvidos mais disponíveis para ouvir esse tipo de coisa. Então, muitas pessoas se recolhem e resolvem não contar, né? Buscamos, então, responder à pergunta: que características tem a presença da espiritualidade no processo de individuação dos indivíduos que passaram pela experiência de quase morte, a EQM?
Aqui apresento a vocês os objetivos, né? A ideia era caracterizar o objetivo geral, caracterizar os aspectos centrais do processo de individuação, partindo da presença da espiritualidade em pessoas que vivenciaram a EQM, né? Mais especificamente, nós procuramos definir em que momento da individuação essa pessoa se encontrava, ou ao menos determinar a relação em que ela estava com os arquétipos típicos da individuação, né? Inclusive aí analisando isso nas subcategorias que eu vou apresentar em seguida, né? E, evidentemente, a mudança nas funções psicológicas, tipicamente junguianas, da tipologia junguiana, que também são comuns da individuação, né? Analisar a presença da espiritualidade enquanto categoria da pesquisa, manifestada também nas subcategorias da crença na vida após a morte e na dedicação a uma religião, né? E, portanto, aí também identificar as mudanças significativas de valores existenciais, crenças, enfim, em função dessas pessoas que passaram pela EQM, né? Marco conceitual, atualização, mais uma vez aqui eu rendo graças e agradecimentos ao Dr. Gabriel e à doutora Suzana por terem me colocado em contato com essas obras e esses autores, né? Do Francisco Garcia Bazan, do Bernardo Nantes, do Vicente Rubino e do Roderick Mann, que enriqueceram bastante a tese. Até então, o foco tinha sido o Freud, o Jung, a Freiherr e o Viktor Frankl, né? O marco conceitual da tese ficou fundamentado nessas duas subcategorias, né, da espiritualidade e na categoria da individuação, né? Então, aqui compreendemos a crença na vida após a morte como uma projeção antropomórfica, né? Ou seja, as pessoas projetam o mundo de acordo com a sua realidade, né, da realidade que é percebida pelo ego, no que seria da vida após a morte. Os relatos de quem vivencia a experiência, o entorno onde essa experiência acontece, aquilo que as pessoas visualizam, são mundos ou ambientes bastante semelhantes ao mundo como nós conhecemos, né? Ou muito pouco diferentes, né? Eu tive até relatos de um sujeito que disse que estava no anfiteatro, né, assistindo ali eventos, palestras, filmes, né? Uma situação que a gente poderia entender como comum, né, do nosso mundo. E assim foi possível perceber, então, a presença de arquétipos ativos, né, que fazem com que as pessoas compreendam o mundo espiritual tal qual a sua realidade externa, né? A dedicação a uma religião, em que Jung, né, sempre abordou a experiência religiosa de uma maneira fenomenológica e empírica, praticamente, eu diria que boa parte da obra do Jung é pautada no fenômeno e no empirismo, né? E não ia ser com religião que iria ser diferente, né? Então, usamos o mesmo método para estudar a EQM e também a sua conexão com as religiões, né? E a individuação, como diz a Freiherr, né? Morrer é individuar-se, né? Então, temos aí a compreensão da EQM como um processo de individuação ligado aos arquétipos, né, onde o indivíduo, paradoxalmente, morre, mas permanece vivo para desenrolar a sua individuação. Então, aqui o aporte metodológico que eu apresento aos senhores, né, onde a gente aplica a análise de conteúdo de Bardan nas categorias, né, individuação e espiritualidade, e também nas narrativas, né? Então, fizemos entrevistas, eu fui a campo entrevistar para analisar as narrativas dos sujeitos avaliados. Aqui, mais uma vez, eu vou agradecer ao professor Dr. Luiz Alberto Stopiello, que me ajudou muito aqui nessa parte da tese, facilitou muito as análises de resultados, né? Então, como havia dito, duas categorias, individuação e espiritualidade,
sendo a categoria A dividida em A1 e A2, onde A1 está representando basicamente a individuação, os arquétipos, né, que envolvem a individuação, assim como os arquétipos de morte e renascimento, e as transformações nas funções da tipologia psicológica do Jung. Né? Na 2, aquilo que a gente procurou mensurar em matéria de mudanças, de hábitos, de estilo de vida, de preparação para a morte e de valores, consequências desse processo de autoconhecimento. Né? Na espiritualidade, como eu havia dito aos senhores e senhoras, nós indagamos aí os participantes da pesquisa a respeito das suas crenças em vida após a morte e a sua dedicação a uma religião. Foi um tipo de trabalho exploratório, até porque não se encontrou, como eu havia dito, pesquisas, ao menos de cunho sério e científico, que abordassem a EQM e as variáveis aqui que eu acabei de expor para vocês. Né? Além disso, nós entendemos que a tese teve uma abordagem bastante inovadora a respeito da espiritualidade e da individuação, até por unir esses dois temas num único estudo. Né? E também procuramos abrir espaço para futuros estudos dessa natureza e, quem sabe, aproximar mais a espiritualidade e a ciência. Né? Aí é uma investigação descritiva, né, onde observamos, classificamos, caracterizamos os fenômenos, né, através aí e objetivando registrar e analisar o discurso das pessoas que passaram pela experiência, né, frente às categorias e subcategorias que definimos aqui. Né? É um trabalho qualitativo, com o objetivo de investigar fenômenos sobre os quais nós não temos controle e há muita subjetividade. Né? Isso implicou na necessidade da análise do contexto da vida real para que nós conseguimos coletar dados. Né? E, além disso, é um tema que não havia sido aí cientificamente investigado, como nós o fizemos. Né? A comunidade de análise, evidentemente, são as narrações, o discurso das pessoas que passaram pela experiência, né, em cima das variáveis descritivas que determinaram as categorias, né, individuação e espiritualidade. A metodologia em relação à amostra, né, intencional, não probabilística e não aleatória. Foram selecionados 20 adultos de 20 anos à senectude, ambos os sexos, que haviam uma vivida experiência de quase morte. Né? Todos os sujeitos foram convidados a participar da investigação. Né? Todos verificamos que nenhum deles tinha qualquer tipo ou problema psicopatológico. E vieram basicamente de indicações de médicos, de alunos, professores, inclusive alunos de universidades onde eu trabalho e leciono, participaram como sujeitos dessa pesquisa. Né? Assim foi possível, né, a contatar os participantes da investigação, né, apesar dessa dificuldade bastante específica que eles têm de dar esse relato. Algumas pessoas se recusaram a participar porque não queriam tocar no assunto. Né? É algo bastante sensível, bastante particular, bastante emotivo, e fora o constrangimento da pessoa muitas vezes ser confundida como louca ou coisa similar. Né? Bom, passamos então aqui a análise dos resultados. Como vão me fazer perguntas, eu vou deixar, até pela questão do tempo, algo mais resumido e lido do que comentado. Né? Então, nós observamos a visão e o olfato como sentidos que se destacaram, né? Porque ficaram mais acentuados, né? Mudaram para a maioria dos entrevistados, né? Sempre com caráter transcendental, neste caso aí para 40%. A melhora da intuição para a grande maioria das pessoas, nenhuma delas apontou diminuição, né? E também associam essa experiência espiritual ou transcendental. Né? Para 80%, houve uma redefinição de papéis, né?
sair de situações de dependência ou de depressão, valorizar coisas simples e, sobretudo, se relacionar melhor com a família, o que demonstra a orientação da individuação para o mundo externo promovida pelo ego, né? Frente a essas adaptações exigidas pelo novo estilo de vida, né? 80% entrou em contato com a sombra, o que demonstra a queda da persona, né? Se manifestando em conjunto com as mudanças de hábitos, de atitudes e de estilo de vida que nós podemos observar aí facilmente nas alterações de persona. Anime e Animus merecem bastante destaque. Eu vi forte acentuação dos dois arquétipos, né? Para 40% dos homens e 35% das mulheres, né? Ainda que só 25% não observou esse tipo de mudança. Nesse caso, as mulheres tiveram uma ênfase menor, né? Em torno de 5% frente a 20% dos homens. Os sonhos foi outro ponto relevante, já que 75% dos indivíduos tiveram sonhos com matemática de vida após a morte, reforçando essa conotação da espiritualidade nas vivências dos entrevistados e a similaridade desse tipo de sonho com a EQM. A experiência extracorporal ou experiência fora do corpo foi bastante comum, foi a mais comum das experiências típicas da EQM, né, entre os entrevistados, 65% deles no total. E para 50% desses, houve uma confirmação da crença na vida depois da morte. Ainda que a própria experiência em si, independente do tipo de como foi, se foi experiência fora do corpo ou outro tipo, também muitas vezes já tinha servido como esse tipo de confirmação, né? Mas no caso específico, e eu diria que das experiências de EQM, esta é a mais marcante, porque a pessoa se vê como um espírito, porque como ela vê o próprio corpo, ela se compreende como um espírito e como algo que sobrevive independente do estado do seu corpo, né? Daí essa confirmação para estas pessoas, né? E as respostas às perguntas que envolveram o arquétipo Anime e Animus, né? A função sentimento e a caridade representaram os grandes pontos de inflexão, né? Então, através da própria experiência da EQM frente à individuação, as grandes transformações do indivíduo se produziram na parte afetiva e sempre acompanhadas de alguma conotação de caráter espiritual. Na variável dedicação a uma religião, se percebeu a flexibilidade, né, para a mudança de religião, e as buscas tiveram uma conotação bastante espiritual, incluindo literatura. Então, a gente vê um maior movimento de individuação através de novas percepções religiosas, através da função pensamento da tipologia indiana, além de as mudanças de crenças e valores que levaram a mudanças de hábitos e também de estilo de vida, né? A ressignificação das atitudes nas relações, a falta de ênfase, né, o abandono do materialismo, né, em função dos ritos e rituais, ocorreu para 60% das pessoas, né? Onde se percebeu uma dedicação aos demais, aos outros, sem expectativa de um retorno de recompensa, além de uma forte manifestação de resignação e uma elevação, eu diria, ética e moral, né? A caridade, ela promoveu muitas mudanças no estilo de vida das pessoas, incluindo aí principalmente uma nova forma de lidar com a dor psicológica, servindo aí como um caminho consciente até a individuação, né? Destacamos aí os relatos de sentimento de felicidade e bem-estar, que são bem típicos da experiência, mas também na forma de encarar a caridade como uma forma até de lutar contra os próprios sofrimentos. E 60% dos indivíduos não participam de eventos religiosos, ainda que trata com a seriedade da verdadeira dedicação, no sentido de que não há busca num evento religioso só para lidar com o próprio sofrimento, né? Senão para viver os símbolos que se originam da religião
na busca de um desenvolvimento espiritual e pessoal. Chegamos aí, portanto, às conclusões. Então, concluímos que a experiência de quase morte é um disparador que promove o desenvolvimento do processo de individuação, gerando e modificando o sofrimento mobilizador, né? Assim como o autoconhecimento de quem experimenta a EQM. A grande maioria dos indivíduos assumiu novas crenças ou modificou aquelas que eles tinham, né? O mesmo ocorre com respeito aos valores, incluindo uma tendência, como eu havia comentado ali na análise dos resultados, de elevação moral, né? Além de manifestar um maior afeto aos demais, aos outros. Alguns indivíduos tiveram que lidar, né, com amputações, paraplegia e outras adaptações em função do estado de saúde, aspectos que detonam a queda da persona e o início da individuação. A realização da sombra se deu através dos ritos e rituais religiosos ou espirituais praticados aí pela maioria das pessoas, porque era um veículo através do qual as pessoas adquiriam o controle dos instintos e impulsos, né? Evoluindo até com sentimentos de ordem mais espiritual ou superior, né? Também começaram a se relacionar melhor com os arquétipos animiânicos, né? O que se observou na grande maioria no seu estado de humor. Além disso, as mudanças específicas de cada gênero se percebeu claramente um maior equilíbrio entre a feminilidade e a masculinidade. A caridade praticada na forma em que foi tratada pelos indivíduos, né, implicava sempre empatia e renúncia ao próprio egoísmo, gerando uma compreensão da distância do próprio self, até uma aproximação do ego, né, manifestando aí uma interrelação entre espiritualidade e individuação. Os ritos e rituais provocaram também uma reintegração espiritual e a ressignificação da essência, né, gerando uma aproximação do ego-self e aprofundando o processo de individuação através da espiritualidade. Todos os indivíduos mostraram o desenvolvimento das 4 funções psicológicas da tipologia junguiana, que é o resultado até esperado da individuação, mas neste caso uma individuação provocada pela EQM. A preocupação empática e a grande dedicação à caridade mostraram o desenvolvimento da função do sentimento. A busca de respostas sobre a experiência de quase morte na literatura mostra o desenvolvimento da função pensamento, e a busca de explicações racionais ou lógicas. As funções de sensação e intuição tiveram uma melhora bastante significativa na forma do seu desenvolvimento sensorial, e assim a gente pode dizer por hora que essas funções perceptivas adquiriram uma conotação transcendental para aqueles indivíduos que tiveram ou passaram pela EQM. Desculpa, Eduardo, tem 5 minutos. Ok. A EQM, então, ela reforça ou confirma a crença na vida após a morte para quem atravessa, caracterizando-a como uma experiência empírica da morte que desencadeia o sofrimento mobilizador, iniciando, portanto, uma individuação que ocorre num corpo dinâmico e simbólico da espiritualidade. Dedicação a uma religião ou incluso uma outra forma de espiritualidade que serve como veículo de autoconhecimento. E, finalmente, para encerrar, existem características inconscientes na psique humana sobre a vida depois da morte, caracterizando, de fato, a EQM como um numen, uma experiência subjetiva de um arquétipo vinculado a uma experiência religiosa ou espiritual singular. Aí está, dentro do tempo. Agradeço a todos mais uma vez. Parabéns. Muito obrigado. Bueno, por favor, feche a tela. Perfecto. Bueno, ya presentó entonces el doctorando su trabajo, entonces ahora nosotros los jurados vamos a hacer nuestra participación con nuestros comentarios, si alguien tiene para hacer una pregunta. Entonces, Susana, como
dama e invitada de la casa, te doy la palabra. Muy bien, Eduardo. Fuiste muy puntual en la presentación. Hiciste resaltar los datos más significativos. Yo te quisiera hacer una pregunta, pero más de índole personal. Ok. ¿Qué es lo que te ha motivado a abocarte a este tema que tiene que ver con experiencia cercana a la muerte? Y después de haber hecho todo este proceso de investigación y de haber trabajado y haber entrevistado a personas que tuvieron esta experiencia en la vida y esta experiencia que camina casi al lado de la muerte, ¿qué te ha pasado a vos después de haber hecho todo este processo de tu tesis? Bom, a motivação se deu porque espiritualidade sempre foi um tema que me atraiu, que me intrigou. Desde que eu ingressei na universidade para cursar psicologia, eu tinha claro que eu seria junguiano, porque eu já conhecia a obra. E a individuação sempre foi um tema que me encantou. Eu gosto muito do processo, eu utilizo muito como psicoterapeuta. E até que, em dado momento, eu tive um grave problema de saúde e eu mesmo tive uma quimio, né? Quando eu fui ao doutorado, eu ainda não tinha juntado esses pontos, ainda não tinha decidido o tema, mas decidi logo no primeiro módulo. Teve alguma aula, agora eu não vou recordar qual, que eu tive alguma inspiração nesse sentido e resolvi fazer. Falei, por que não? Inclusive foi naquela aula em que os professores falam claramente, olha, vocês, para desenvolver uma tese, vocês precisam de um tema inovador, algo que ninguém estudou. E como a EQM ainda era uma coisa muito do plano da crença, uma coisa um pouco midiática, aqui no Brasil, pelo menos, eu vi muitas reportagens, relatos, né? Mas nada com aporte científico. Então, eu vi uma grande oportunidade de explorar o tema, né? E respondendo à segunda parte, depois que eu entrevistei as pessoas, eu realmente fiquei muito contente com o resultado, porque aquilo que eu esperava encontrar, eu efetivamente encontrei. Pessoas que realmente, como as reportagens mostravam, pessoas realmente com mudanças profundas de vida, com mudanças de atitudes e de hábitos bastante profundas, e pessoas que se sentiam muito bem, que se sentiam melhores, ainda que o problema de saúde tivesse até consequências graves para essas pessoas. Por isso que eu também destaquei. Eu entrevistei uma pessoa que ficou paraplégica num acidente de carro, uma pessoa que perdeu uma perna em função de diabetes, uma trombose, talvez. Bom, algum problema. Um problema de trombose. E um rapaz, ex-aluno meu, que perdeu um braço num atropelamento. E pessoas muito bem, e muito que acreditavam muito. O que mais me marcou, talvez, seja o fato de que essas pessoas, elas não têm fé na vida após a morte. Elas têm uma convicção muito clara de que há um mundo espiritual, de que há um mundo além do nosso, e que a nossa consciência aí permanece depois da morte. Eu acho que esse o que mais me impactou nesse processo como um todo. Bueno, realmente, porque es un tema que en general se habla mucho, pero muy pocos se involucran en trabajarlo en profundidad, ¿no? Así que en ese sentido me parece que has tenido un acto de arrojo, ¿no? De valentía. Sim, muito obrigado, porque realmente demandou bastante.
porque no es fácil estar al lado de la gente que ha tenido tiempos, momentos de la vida con mucho sufrimiento, y probablemente esta tesis tuya va a servir, este trabajo va a servir para lo que tiene que ver con los afectados de COVID que han estado internados solos mucho tiempo, por ahí hasta con traqueotomías, ¿no? Para poder respirar, y que han podido salir adelante. Entonces me parece que es algo que tiene que tener una difusión distinta, ¿eh? Le podés dar una dimensión y una difusión distinta a partir de lo que es la pandemia, y con tanta gente que ha estado afectada, y por suerte también muchos que se han recuperado, ¿no? Sim. Pero que estuvieron ahí en el límite entre la vida y la muerte, y en una soledad absoluta. É verdade. É verdade. Eu mesmo, quando eu estive hospitalizado, e minha mãe esteve durante 2 meses hospitalizada recentemente, mas já com alguma flexibilidade, enquanto não na UTI, eu e minha irmã podíamos nos revezar para visitar lá ou para dormir lá, mas era uma ocasião em que eu fiquei hospitalizado, o quanto foi importante ter pessoas por perto, né? Aquilo ajudou muito na recuperação. Então, a senhora tem toda a razão. Realmente essas pessoas vão vir talvez com outras experiências, com outras consequências das suas vivências, tanto no âmbito hospitalar, como em eventuais experiências de quase morte que elas possam ter vivido aí durante a pandemia. Já é um novo campo aí, de repente, para estudos realmente. Bueno, muchas gracias. E eu que agradeço. Bueno, les cuento que el doctor de Ortúzar está teniendo problemas con su audio y no hay forma de activar su micrófono, por lo cual la única posibilidad que va a tener de participar es escribiendo por el chat. Ok. Es más, veo que en este momento salió intentando ver si puede, es la tercera vez más o menos que lo está haciendo. Entonces vamos a hacer así, por una cuestión de cortesía, yo dejaba a mis colegas que participaran antes. A ver, Gabriel, otra vez estás teniendo el inconveniente de que no podés participar con audio, entonces podés hacer tu participación por escrito en el chat. Bueno. O doutor vai escrever, então. Sí, ok. Nos pide un tiempo para poder escribir. Sí. Los imponderables de la tecnología. Bueno, me imagino que él está escribiendo. Lo que podemos hacer entonces, mientras él... ¿Sí vas a decir algo, Susana? Sí, yo iba a decir los imponderables de la tecnología, y por suerte existe la tecnología, ¿no? Las dos cosas, tal cual. Tal cual. El Porque yin y el yang de cada cosa. Ha permitido muchas cosas. Sí. Bueno, entonces lo que yo propongo es lo siguiente. Mientras el doctor de Ortúzar escribe, entonces yo voy a hacer mi devolución. Así, digamos, no queda este bache de silencio. Bueno, la primera cosa, Eduardo, me parece muy, muy importante el tema que elegiste. Es un tema que despierta atracción, curiosidad, miedo, angustia, pero también muchísima atracción. Porque nadie volvió,
no hay, digamos, muchísima gente que vuelve para contarnos qué pasa del otro lado. Entonces, todos queremos saber qué hay después entonces, me parece que elegiste un tema, digamos, muy, muy atinado, ¿no? Que nos compete a todos. Entonces, muy interesante tu tema, en primer lugar. Me parece relevante el aporte que haces. Después me parece que fuiste muy preciso en cuestiones metodológicas, por ejemplo, en la descripción de los indicadores. También con la metodología, si bien hubo que hacer algunos arreglos en la metodología y quedó mejor todavía de cómo estaba. Muy precisa, digamos, la metodología. También la interpretación de los datos. La verdad que fue muy minuciosa, muy precisa y muy esclarecedora también. ¿Sí? Y por último, quiero resaltar el aporte personal, creativo que haces a un tema que, repito, nos convoca a todos. Entonces, quiero, digamos, ponderar estos aspectos positivos de tu trabajo, ¿sí? Yo también quisiera hacerte una pregunta, porque me genera mucha curiosidad lo siguiente. ¿A vos te llega, disculpen, a vos te llega ahora a tu consultorio un paciente que te dice, yo pasé por una experiencia de quasi morte? Entonces mi pregunta es, a partir de los resultados de tu investigación, a partir de la experiencia acumulada con tu investigación, ¿cómo aplicarías todo este conocimiento para trabajar con pacientes que vengan con este tipo, digamos, de situaciones en la clínica de nuestros consultorios? Así como para que vayas pensando. Ahora te pido que leas, podemos leer todos, ya el doctor de Ortúzar escribió su participación en el chat. Bom, eu vou responder primeiro a tua pergunta. Não, Eduardo, não. não. Você tem que primeiro escutar todas as participações dos juízes, e Okay. depois você vai responder todas elas. Aqui tem a participação escrita do doutor Ortúzar, ok? Aí la tenés. No sé si te queda clara la pregunta o si necesitas preguntarle algo. Em que medida acelero, em português, acelero? No sé. Las bases. A base empírica. Los resultados que obtuviste. Sim. Empíricos. Muito bem estudado desde a perspectiva de Jung, é uma anomalia que obrigaria uma reestruturação da teoria de Jung, em algumas de suas categorias principais. Você entendió a pergunta ou necessita esclarecimento? Ok, perfeito. Gabriel, Eduardo no entiende tu pregunta, tu comentario. Si podés ser un poco más explícito, por favor. Gracias. Seguramente debe estar escribiendo tu comentario. Vamos a esperar.
Bom, eu acho que eu compreendi a pergunta. Eu vou responder, se não for satisfatório, vocês, por favor, me sinalizem, né? Bom, eu acho que as bases empíricas, né, que nós estudamos de Jung, eu não sei até que ponto isso provocaria alguma mudança ou uma reestruturação da teoria junguiana, né? Eu entendo que o que a gente observou está muito dentro do aporte científico do Jung. O próprio Jung passou por uma experiência de quase-morte no momento em que nós não considerávamos isso uma experiência de quase-morte. Inclusive, a experiência dele vai muito além do que a gente conhece, é bastante diferente. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Jung ele teve basicamente uma experiência fora do corpo. Acontece que, no geral, as pessoas que vão para fora do corpo, elas vão até o teto, vamos dizer assim, se observam. Jung se viu no espaço sideral. Jung se viu, ele viu a Terra, né? Ele considerou essa experiência bastante incrível, né? E muito diferenciada, né? Então, não vejo uma necessidade de reestruturação teórica do Jung. Eu vejo como algo que vai agregar, que vai diferenciar, porque o Jung ele estudou muito aspectos espirituais, ele entendia religiões como sistemas psicoterapêuticos, né, como veículos de autoconhecimento, e assim nós observamos de maneira empírica com essas pessoas, porque os rituais religiosos, as vivências que eles tinham na sua espiritualidade ou na sua religião, serviram tanto para essas mudanças atitudinais, né, como para autoconhecimento. Então, eu entendo que não, talvez com uma gênese, como está no segundo parágrafo, sim. Eu acho que nós podemos criar, talvez, novos conceitos de espiritualidade, né? Ou novas visões da psicologia frente à espiritualidade humana. Isso, sim, eu acho que nós conseguiríamos obter e desenvolver dentro das teorias do Jung ou das teorias junguianas. Isso eu acho que nós conseguiríamos. Ok. O que tem para responder a respeito das intervenções da doutora Russo e a minha intervenção? A intervenção da pergunta que você me falou a respeito do consultório? Sim, também a respeito da intervenção da doutora Russo. Se você tem um comentário também para isso. Não. Em relação ao consultório, é curioso, professor, porque eu tive, no meio do caminho, uma mulher que me procurou e ela tinha tido uma EQM, mas ela não deu muita atenção para isso. Eu já tinha feito todas as entrevistas, a queixa era outra, era em relação à filha, e nós seguimos um processo terapêutico dentro desse contexto, né? Agora, se hoje acontecesse a mesma coisa, um paciente me procurasse, eu focaria exatamente nas questões existenciais, tentaria pegar os elementos da vivência que essa pessoa teve na sua EQM para tentar estruturar a individuação dela, ou seja, visualizar os arquétipos que ela vivenciou nesse processo. Até porque hoje eu entendo que a EQM ela é um arquétipo de morte e renascimento. É um divisor de águas. Não tem como a pessoa, pelo menos do que eu estudei ou do que eu consegui levantar nessa pesquisa, eu não consigo ver a pessoa absolutamente idêntica depois da experiência, ou sem nenhum tipo de alteração, ou algum tipo de mobilização que faça com que ela se movimente. É bom sempre comentar que tem pessoas que conversam com parentes mortos durante essa experiência, e muitos dão conselhos, muitos reforçam, olha, você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E se a gente for encarar isso no aspecto simbólico, poxa, é algo que realmente tem muita riqueza simbólica para você conseguir visualizar a personalidade do indivíduo, o momento que ele está e que caminho que ele pode seguir
para o seu preenchimento existencial, que é o grande objetivo da individuação, né? É a pessoa levar uma vida em que ela tem uma significação existencial muito grande, né? Eu sempre comento com os meus alunos de que o Jung é a fronteira entre a fenomenologia, né? A fenomenologia existencial e a psicanálise. Ele ficou ali acho que bem na fronteira entre uma teoria e outra, né? Ainda que as origens de Jung sejam psicanalíticas. Tá? A professora Suzana, o que faltou responder? Ella preguntó, si mal no recuerdo, Susana, vos le preguntaste, bueno, ¿qué le pasó a él con esta investigación, no? A título personal, ¿puede ser? ¿Entendí bien? Para mim, o que aconteceu tenés comigo... el micrófono cerrado, ¿eh? Tenés que habilitar tu micrófono, Susana. Sí, él lo que ha dicho es que siempre ha tenido esta motivación, ¿no? Pero ¿querés agregar algo más en relación a qué te pasó a vos con este? Depois da pesquisa, assim que eu concluí a tese, também basicamente depois que eu conversei, né, que eu fiz todas as entrevistas, eu tenho que ser franco aqui, apesar de serem minhas crenças, isso reforçou também a minha crença na vida após a morte. Não só pela experiência que eu tive, mas de poder conversar com essas pessoas todas e perceber essa similaridade entre a minha experiência e a delas, as minhas crenças e a delas, tá? E eu confesso que eu também abandonei um pouquinho o meu senso religioso para que eu desenvolvesse mais a minha questão espiritual, porque eu observei nessas pessoas uma visão muito pessoal, e isso tem muita relação com a própria individuação. Então, são pessoas que assim, abandonaram dogmas, abandonaram aquela rigidez que a religião impõe. Você tem que crer nisto porque é assim, ou porque Deus quer assim, ou porque Deus determinou. Não, são pessoas que desenvolveram crenças com senso crítico, uma fé raciocinada, né? E muito pautada na experiência pessoal de cada um. Quem são vocês para me dizer o que é Deus ou em que eu tenho que acreditar, uma vez que eu tenho a minha própria experiência, a minha própria vivência em relação a isso? Então, eu percebi que alguns sujeitos também que tinham, que praticavam religiões muito dogmáticas, começam a se afastar desse dogmatismo para alimentar crenças mais empíricas, do próprio empirismo deles, e não um empirismo científico, ou seja, da vivência que eles tiveram, e eles alimentaram as próprias crenças, eles é que passaram a determinar o próprio dogma. Por isso que eu afirmei que eu senti uma grande aproximação do ego com o self. Então, eles começam a abandonar as exigências sociais, as exigências culturais que aparecem via religião, para se aproximar naquilo, numa crença espiritual que me deixa mais feliz, menos neurótico, né? E mais próximo do meu si mesmo, que é o grande objetivo da individuação. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sí. Por nada. Bueno, Nadir, ¿estás ahí? Necesitamos entonces... Hola, Nadir. Luis, discúlpame. Hola, Nadir. Bueno, entonces ya hizo los comentarios Eduardo, entonces necesitamos, digamos, que retires a todas las personas para que nos quedemos solamente los jurados para poder deliberar. Fecha a câmera e o microfone ou deixa a reunião? No, Eduardo, vos le explico así le queda claro. Eduardo, vocês agora vão sair daqui. Vamos ficar somente nós os juízes. Ok. Yo lo pongo en sala de espera. Sí, por Claro. eso. No O sea, tenés sale que de hacer acá. nada. Sale de acá, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos nosotros nada más. Ok, então vou fechar a câmera e o microfone. Até já.
A ver, Nadir, discúlpame, porque Sí. me quedó como No una es que él confusión tiene que ahora. salir. Pero no lo retirás vos como la otra vez. Claro, sí, No pero sé. no es que él tiene que salir. No, por eso lo Salir. sacás vos. Sí, yo lo pongo a Ah, salir. bueno, no sé si lo No, expliqué digo mal, porque a pero veces, para que no salga él, pues si sale él no, después... no, no. Ahí Você está. não tem que fazer nada. Nadir vai fazer tudo. Ok. Exacto. Então, espérese. Bueno, Ahí está, Isabel. Isabel también. Ahí está. Bueno. Y para que